convidar esses dois que estão na minha vida desde 2002. São grandes pessoas, são grandes profissionais. Mudaram muitas vezes o curso da minha história artística e pessoal. E graças à vida, a Evoé, a Dionísio, eles estão presentes na minha vida até hoje, parceiros de muitos projetos. Queria convidar a nossa consultora de dramaturgia desse projeto e de muitos outros, parceira desde o início, desde a primeira linha desse texto, Adélia Nicoletti, e o ator e diretor do Grupo Galpão, Chico Pelúcio. Bem-vindos à sua companhia, Chico! Meu Deus! Ei, Chico, tudo Ei, bom? Adélia, querida. Esse negócio da tela, a gente tem que ter uma disciplina, né? Porque a vontade era logo de abraçar, de dar beijo, de falar que bom que eu estou aqui com a Adélia, com o Paulo, Com a Aninha. De sobrepor, com a Aninha, a Regis chegou de surpresa, de dar beijo, sobrepor fala. Agora a gente tem que ficar disciplinado, assim, para não sair do quadro, para não pular assim, sair. A gente tem que se conter. Ai, meu Deus, isso é duro, mas delícia, Adélia, te ver. Paulo, revi o espetáculo. Parabéns, Adélia, parabéns, Paulo, toda a equipe que fez o espetáculo. Desde que eu tinha assistido, eu vinha falando nessas conversas, assim, que é um dos espetáculos que mais criativamente explorou essas possibilidades desses quadrados, dessa técnica, do que é ao vivo, do que é gravado, as cores, as mudanças. Assim, um espetáculo que usou isso de uma forma super equilibrada, porque alguns, às vezes, usa demais para um lado, usa demais para o outro. Assim, um espetáculo super coerente, bacana. Se tivesse um ator melhor, né, Délia? Podia até ser melhor, mas já... Mas olha, a pandemia foi o que deu, né, Chico? Paulo, você está arrasando, Paulo. Puxa vida. Chico. Desculpa, queria confessar aqui para todos que estão uma inveja, Paulo, da inveja boa, de ver você atuando, suando. Ah, meu Deus, que delícia, Paulo. Parabéns, Chico, querido. É uma loucura, porque não tem a reação do espectador, você vai na fé da troca. Imagino. Muito mais parabéns, Adélia, toda a equipe, muito legal, os técnicos. Hoje esse teatro que a gente está fazendo, sabe, a técnica tem uma importância, sabe, fundamental nessa história. Então, parabéns a todos. Vou passar a bola para a Adélia começar esse bate-papo. Eu acho que tem tudo a ver isso que o Chico falou. Que alegria te ver aqui, Chico, porque Paulo não se limitou a transportar, né, transferir o espetáculo que já estava pronto para a tela do micro. Ele e a equipe, a gente pretendeu usar todos os recursos disponíveis para fazer uma experiência mesmo, já que a gente está aqui, como é que a gente usa esses recursos todos para não ficar só uma transferência de mídia, mas algo que ficasse potencializado com os recursos tecnológicos, né? E no caso do Heróis, eu acho que foi muito feliz, porque por estar se tratando de astro, a gente tem aí um recurso de clipe, sabe, de show, que permitiu esse hibridismo, vamos dizer assim, né? Dá para a gente fazer uma mescla de show e de teatro, porque está falando do cantor, dos artistas todos, né? Mas mérito do Paulo nessa ideia, né, de abraçar essa causa e a gente embarcar junto com ele, né, Paulo? Mérito de ter uma equipe que fala a mesma língua que você, Chico. Você sabe que dirigir é orquestrar inteligências, né? Desejos. Desejos, exatamente. E não foi feito assim tranquilamente. Houve muitos embates. Foi uma busca mesmo. A gente fez uma expedição, sabe? Vamos vendo até onde a gente vai. Não, aqui está exagerando. Não, está muito vídeo e pouco teatro. Não, está muito clipe, pouco teatro. A gente foi equalizando ao longo do processo todo, até chegar nesse lugar que você, no caso, elogiou aí, mas foi bem, assim, complexo, né, Paulo? Quer falar um pouquinho?
Eu acho que é engraçado que, para mim... Fala, Chico. Não, eu só queria completar uma coisa que a Adélia falou, assim, eu não vi a montagem ao vivo. E, para mim, essa montagem foi feita para essa tela. Sabe? Você não sente em momento nenhum que houve uma transposição, um aconchambramento, como diz na minha terra, um aconchambramento de um lugar para o outro. Assim, parece que foi feito foi muito bem adaptado, que passa para a gente essa sensação de que foi pensado só para aqui. Foi muito legal. Mas fala, Paulo, desculpa te interromper. Não, imagina. Para mim, foi um dos processos mais afetuosos da vida, um dos mais intensos, por estar num momento de extrema fragilidade, em meio à pandemia. A gente começou a pegar essa ideia em setembro, para estrear em novembro, sem dinheiro nenhum, só com o tempo e o talento e os recursos da equipe, e tudo à distância, né? Ensaiar com a Paulinha, que está na direção em Belo Horizonte, com a Adélia em Ribeirão Pires, né? A Lúcia Gaioto lá em Extrema, sabe assim, a Mariana Brant em Belo Horizonte, e por aí vai. Eu acho que tem uma coisa assim, o que fez sentido fazer essa transcriação, essa recriação, seja lá o que for, foi o fato do texto dizer algo que nos interessava dizer agora, né? Essa coisa da pausa, essa coisa de uma formiga que para um astro, que para um herói, e o mundo está parado há um ano em função de um vírus, né? Essa necessidade de ir para dentro, de descobrir as suas questões, as suas razões de fazer o que faz. Isso tudo era muito urgente para todo mundo. E aí eu acho que a forma foi meio servindo a isso, tendo como base o ator e a palavra, né, Adélia? Teve esse momento em que a gente chegou nesse lugar. Uma semana antes da estreia, tinha muita coisa, inclusive na interpretação, que a gente falou, não, é ator e palavra. Isso ainda é do teatro, isso ainda é do ao vivo. E aí tudo foi se ajustando em relação a isso. Como vocês usaram a legenda, sabe assim, hora como rubrica, tinha hora que a legenda assumia o caráter de direção, sabe assim, olha, agora volta, agora vem, agora fala, e sabe, então assim, a rubrica, como vocês usaram bem a rubrica, assim, que eu me senti às vezes aliado mais da rubrica, sabe, assim, falar, da vontade de conversar, eu achei muito legal tudo que vocês usaram, né? Assim, a alternância de cor, as cenas gravadas, pré-gravadas, né? Assim, eu acho que o que a Adélia falou, eu acho que conseguiram um equilíbrio muito legal dessas possibilidades que essa tecnologia, surpreendentemente, de uma hora para outra, chegou para a gente, né? Chegaram para a gente assim. O que fazer com isso tudo agora? Né? Assim, eu acho que nós estamos aprendendo, a tecnologia vai desenvolver muito ainda, nós também estamos aprendendo muito com isso, né? Assim, mas dentro dessas condições que a pandemia nos colocou, esse espetáculo é um dos mais equilibrados assim, que eu vi durante a pandemia. Não só do ponto de vista tecnológico, é porque consegue chegar na gente, emocionar a gente. Acho que quem falou foi a Érica que falou, né? Não sei se foi a Érica quem falou que em vários momentos se viu, sabe, emocionada, e anotando coisas e falando assim. A Ju. A Ju que ele chega, ele emociona, né? Assim, e isso, claro, tem toda em função dessa tecnologia, desse quebra-cabeça que foi montado, mas, Paulo, muito pela sua interpretação, pelo uso, como você usa a câmera, né? Pela forma que foi, assim, me emocionou, mesmo pela segunda vez assistindo, assim, foi muito legal. Ai, que lindo, Chico. A gente trabalhou mesmo esse recurso, já que a câmera está aqui, da gente trazer esse espectador para perto, né? Algo que quando era no palco, isso era impossível. Tinha um distanciamento que era físico, né? A Aninha também se emocionou. Tinha um distanciamento palco-plateia, né? Então, a coisa era vista com distância, essa emoção também.
Mas agora, com essa proximidade dele olhar para a câmera e a gente perceber esse suor, a gente perceber esse desgaste todo, essa, né, essa visceralidade do artista, compõe, né, Paulo? Super. De olhar para a câmera, de conversar, de falar, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. E a gente se vê nesse diálogo melhor do que no palco, né? E nisso tem isso que a Adélia falou, tem a ver com, no teatro a gente não recorta o olhar do espectador, né, Chico? E aqui a gente, já que ia recortar o olhar do espectador, é entender que seria uma troca, né? Fala, Adélia, fala. Eu quero provocar o Chico, porque esse espetáculo fala que a vida é um lapso. Ah, olha aqui, Aninha, antes de eu provocar, vamos ver o que a Aninha quer. O que vocês consideram elementos do teatro? Peraí, Aninha, que perdeu aqui para mim. Eu estou de mediadora. Vivo, quebrar a quarta parede. Ao vivo, quebrar a quarta parede. E aí, Paulo? Quais são os elementos do teatro que a gente considera? Aninha, eu acho que a própria dramaturgia, ela é muito híbrida. Mesmo na versão de palco, já tinha uma dramaturgia muito influenciada por outros recursos. Eu acho que quando eu escrevo, a primeira coisa que eu escrevo de quem parte de um olhar de dentro da cena, de um ator. Né? Desde que eu comecei a escrever no Galpão Cine Horto, sempre o olhar parte de como é que esse texto cabe na boca, como é que o ator vai construir essa narrativa na cena, e tudo que me compõe a minha trajetória, que é muito híbrida também. Minha experiência com a comunicação, minha experiência com o audiovisual. Então, eu nunca fui purista do teatro, na minha relação com o teatro. A primeira coisa é isso. Então, eu acho que é legal, uma coisa do teatro é revelar a carpintaria que está por trás. Isso das rubricas serem um outro personagem que quase que expõe o jogo teatral. Essa quebra de quarta parede, como você citou, eu acho que o próprio fato de estar falando da criação pela perspectiva de um rockstar, mas que são muitas das questões do Paulo e de todas as pessoas da equipe e de muitos artistas. Eu acho que é por isso, e de qualquer profissional, na verdade. Para além do trabalho artístico, eu acho que isso também é do teatro, de pegar algo que é muito particular e tornar universal. Não sei se eu te respondi. A Adélia e o Chico podem responder melhor. Eu acho que, Aninha, esse momento da apresentação, né, do encontro com o espectador, ou do telespectador, né, assim, eu acho que o fundamental que tem do teatro é o fato de ser ao vivo. Sabe assim, é que diferencia literalmente de cinema, de audiovisual, é o fato de ser ao vivo. Essas questões todas que o Paulo cita, eu acho que elas vêm complementar elementos do teatro, sabe assim, que resulta num espetáculo ao vivo. Né? Assim, eu fiquei nervoso quando atrasou, sabe? Assim, a tecnologia vai dar certo. Será que é o Paulo que teve uma caganeira, puseram a culpa na tecnologia, sabe? Assim, será que o Paulo vai esquecer texto? Não, sabe? A engrenagem da técnica vai funcionar? Quer dizer, isso me coloca num estado de tensão, de suspensão, igual o teatro me coloca quando dá o terceiro sinal. E para o ator também acho que é a mesma energia, né? Não só para o espectador, como para o ator. Então, eu acho que é um elemento fundamental. É o que, se a gente vai ter uma versão híbrida entre teatro, cinema, teatro e audiovisual, esse elemento ao vivo vai ser fundamental. Vai ser fundamental, né? Assim, do ator ali fazendo na hora. Porque senão vai ser cinema, ou vai ser audiovisual, vai ser qualquer outra coisa, mas... E também não... Então, essa linguagem híbrida que a gente está mergulhando nela agora, que já existia antes, de forma muito frágil e pouco experimentada, agora a gente está com o pé na jaca nessa história. Sim. E eu acho que essa questão do ao vivo vai ser fundamental para, caso se caracterizar uma linguagem híbrida entre teatro e cinema e audiovisual. E esse ao vivo... se intensifica essa experiência teatral via tecnologia na medida em que tem gente de todos os lugares assistindo juntas. Eu acho isso uma coisa também emocionante.
saber que tem gente de fora do Brasil. Você está em Belo Horizonte, a Aninha também, Paulo em São Paulo, eu no ABC. Forma-se uma egrégora em torno desse artista que está aqui ao vivo, que acrescenta aí mais uma camada na questão teatral, de convivialidade que a gente fala, né? Principalmente se depois do espetáculo, o que acontece muitas vezes, pelo menos nos que eu tenho assistido, as pessoas conversam. E aí a gente sabe onde cada um está, e essas coisas se... Tecnovívio. Ótimo, Aninha. Esse não é convívio, é tecnovívio. Aí esse congraçamento se dá, como no teatro, com a diferença de que tem gente longe, né? Então, penso assim também. Tudo isso. Eu queria lembrar, Adélia, do texto do Abreu, do Trem Chamado Desejo, né? Assim, uma companhia de teatro no começo do século passado, para quem está ouvindo, é o Trem Chamado Desejo do Galpão. Então, tinha uma companhia de teatro falida no começo do século passado. Aí o produtor chega, gente, agora nós vamos fazer cinema. O mundo inteiro vai conhecer vocês. Aí os atores falam, oba, vou viajar, vou conhecer Paris, vou conhecer São Francisco, vou conhecer o Brasil inteiro. Ele falou, vocês não. Vai a lata de filme, vocês ficarão onde vocês estão. Quer dizer, a gente está conhecendo o mundo, mas sem sair da sala, do quarto nosso, Paulo. Pior é isso, sem sair do nosso quarto. Deus. Mas essa é uma perspectiva, né, Adélia, assim, que consola um pouco a gente, consola. Né? Essa possibilidade de ser visto. Ser visto e de assistir, Chico, porque eu assisti espetáculos, eu assisti a Teuda Bara, que eu não iria para Belo Horizonte assistir, mas consegui assistir coisas de Belém do Pará, de Alagoas. Como que eu iria assistir? Então, para mim, como espectadora, é um avanço aí. É muito bom. Exatamente. Olha para você ver, a gente vai fazer o Festival de Cenas Curtas agora e vai ser uma versão internacional, minha querida. Olha que chique. O Festival de Cenas Curtas do exterior vai ter um braço internacional. Só assim que isso é possível, né? Assim, senão não seria possível, claro. É hora de experimentações mesmo, nem que não fique tão bom. A gente assiste umas coisas que você fala, peraí, como é que é isso? Mas tudo compõe para a gente chegar num lugar que vai ser muito legal. Tudo que está acontecendo, acho que contribui, colabora aí com uma busca, não é? E foi um pouco essa a intenção a nossa, né, Paulo? Sim. De experimentar. Não necessariamente de acertar 100%, mas de experimentar, de fazer a nossa contribuição para esse novo modo de fazer teatro. E aí a gente depois analisar com as devolutivas de vocês, analisar até onde foi legal, o que é que não rolou, enfim, para a gente descobrir isso, né? Desenvolver. Quer falar, Paulo? Eu estou curioso da sua provocação para o Chico. Olha aqui, ele falou do Galpão Cineorto, vamos pegar o gancho. A vida é um lapso, né? Que a gente fala no espetáculo. E aí ontem, Paulo me assustou. Desde 2002 a gente se conhece, desde o Homem que Não Dava Seta, Chico. E aí, olá. E aí, queria saber de Chico, como é que ele vê isso? Tantos artistas, que a Aninha está aqui também, de Cineorto, eu vejo muito o Paulo, ao longo da trajetória, como filho do Galpão Cineorto e das oficinas. Não só como ator, vamos dizer assim, que foi como eu conheci, mas como alguém que tem uma sistemática de trabalho, mesma coisa a Aninha e tantos outros, que lembra muito o Galpão. Ou seja, existiu ali uma formação que não é só uma formação de palco, mas uma formação de produção mesmo, de conduta, de ética, que acompanha os artistas. Então, eu queria saber de você, como é que você vê o Paulo agora, aquela circunstância de 2002, agora, enfim, outros artistas, se você quiser comentar. Tem a ver isso, Paulo?
Super, já são quase 20 anos, né, gente? Se ele confirma que tem galpão ali, Cineorto, dentro dele, pulsando. Super tem, ainda bem, ainda bem. Tem, eu acho que o... assim, em geral, o que o Cineorto traz do galpão, dessa relação, né, que o galpão tem com a criação, é o compromisso com o teatro, né? Assim, acho que acima de tudo o que a gente uma ética com a arte que a gente faz, assim, né? O teatro, ele, né, nas relações internas, seja de todas as relações, até inclusive e principalmente a de criação, o teatro está num patamar, sabe, de prioridade, assim. Eu acho que tudo deve girar em torno do ofício de se fazer um melhor teatro que cada um de nós pode fazer, que consegue fazer. Né? Assim, nem sempre é o melhor teatro, nem sempre é o teatro que todo mundo gosta, mas as pessoas reconhecem que atrás ali é o melhor que a gente pode fazer. Sabe? É o que a gente consegue, com todas as forças, oferecer para o espectador e para o teatro nesse sentido. Acho que essa, no fundo, é um pouco a ética, um jeito de se relacionar no Cineorto, que acho que dá uma certa amálgama em todas as áreas do Cineorto, que são áreas diferentes, né? Assim, a gente tem desde a técnica, de pesquisa e memória, do oficinão, dos cursos livres, dos trabalhos com os professores de escola pública. Eu acho que o que está por trás assim, é o retrato como uma arte que a gente acredita que é transformadora e, portanto, não pode ser negligenciada. Ela não pode, a gente não pode dar o pior de nós, ou mais ou menos, ou empurrar com a barriga e coisa. Acho que é essa responsabilidade com a arte do teatro, das artes cênicas, acho que é o que a gente tenta impregnar nas pessoas que passam lá. A gente mesmo aprende muito com as pessoas. É claro que a convivência com todos que passaram pelo oficinão e que continuam hoje, de uma certa forma, a gente se trombando, renova tudo, renova a gente, renova o Cineorto. Aninha, trabalhei com a Aninha recentemente lá na Perrot, sabe assim, então assim, isso a gente vai virando um bacanal, quer dizer, uma promiscuidade, sabe, criativa e de relações, que é muito legal. Eu estou numa felicidade, Paulo, de estar compartilhando com você essa noite aqui, esse encontro aqui, sabe, é quase que como renovando, sabe, trabalho nosso de 20 anos atrás. E o Paulo, por exemplo, não é só um ator, né? Assim, o Paulo é um cara que joga nas 11 e que pensa, e que nas 11 posições ele age com o mesmo respeito à arte que ele escolheu, com o mesmo respeito, com a mesma dedicação, com a mesma afinco, com a mesma seriedade, seja na comunicação, seja atuando, seja na dramaturgia, seja inventando moda, seja para edital, é o que a gente mais faz hoje em dia, sabe? A gente faz da melhor forma possível, mais honestamente possível. Vou aproveitar que o Chico está congelado, vou falar umas coisas sobre essa relação. Gente, isso é muito especial. Quando você cria um vínculo que é verdadeiro, isso se renova quase que como um amigo das antigas, que você encontra, sabe onde pisar, qual assunto puxar. Eu tenho essa sensação com muitos que estão envolvidos nesse projeto. Eu sinto isso com a Adélia toda vez. Eu sinto isso com, enfim, com a Paulinha, com o Glaura, com os novos que entraram, né, como nesse projeto, de cabeça, com o mesmo espírito, com a mesma entrega, como o Vitor e a Camila, que foram fundamentais nesse processo de traduzir o entendimento técnico e o talento deles e a sensibilidade para poder executar isso diariamente aqui comigo. Voltou, Chico? Estou falando da gente, Chico. Você deu a... Ixi, lá, foi embora. Fala... Gente, eu tinha, sei lá, 20 anos quando eu entrei na oficina do Galpão, 20 e poucos,
E aí era uma dramaturgia do Luiz Alberto Abreu, com núcleo de dramaturgia, parceiro da Adélia. A Adélia foi fazer uma visita para assistir os ensaios gerais, e aí a gente se conectou, e era um processo em que todo mundo metia a mão em tudo. E eu muito empolgado, muito animado, né, jovem, animado demais. E aí entrei nessa parada de cabeça. Era um processo de 1 ano com atores profissionais, era um grupo de 13 atores. E aí teve um dia que foi maravilhoso. Chico, você está ouvindo agora? Eu fazia um juiz. Eu fazia um juiz nessa peça que chamava O Homem que Não Dava Seta, que discutia ética em vários contextos sociais. O Chico era o diretor. E aí ele falou assim, primeiro dia de ensaio, ele falou assim, não cortem o cabelo, não cortem a barba, até o dia da estreia. Ou seja, a gente terminou pronto para fazer novela da Record. Todo mundo com a barba aqui, todo mundo com o cabelo enorme. Aí o Chico vira e fala assim, o Paulo vai fazer um juiz, é um cara elegantérrimo, Chico, pode cortar o cabelo. Gente, eu falei assim, Chico, não corta meu cabelo. Pode tirar essa barba. Chico, não tira minha barba. Porque eu vou ficar uma criança, não tem maquiagem que vai sustentar esse personagem. Gente, quando eu volto para o ensaio, eu entro na sala do Galpão Sinhorto, como se fosse agora. Eu lembro, eu entrei, o elenco e o Chico olharam e falaram assim, eu estava com 12 anos de idade e eu fazia um personagem de 40. Tipo assim, uma semana da estreia. E como se não bastasse, no dia da estreia, tinha uma cena que todos os 13 atores entravam numa coreografia da Dudude, que também foi outro presente que está comigo até hoje, coreógrafa e mestra de dança, que também conheci nesse período. E todo mundo entrava em cena enquanto um ator fazia um monólogo, e aí tinha uma deixa no texto para entrar uma música e fazer aquela coreografia. Estreia, todo mundo lá, né, lotado, Galpão Sinhorto. De repente, o ator dá a deixa, o elenco inteiro em cena, silêncio. Todo mundo parado. De repente só vem o Chico da cabine e fala, gente, tivemos um problema técnico, vamos retomar o início do espetáculo. Todo mundo, meu Deus, que estreia é essa? Várias lições que o teatro deu, né? De convivência, de ser validado também para poder... É fundamental isso no que a gente faz, né? De ter alguém que olha para você e aposta em você. Aposta desde a seleção, porque é um processo super concorrido. Aposta em você te chamando para substituir um dramaturgo, um outro núcleo de trabalho dentro do Galpão Sinhorto. E é quase que um ponto de apoio que você tem para a vida toda, né? E eu acho que o Galpão Sinhorto também tem muito a sua cara, Chico. Desse jeito que você lida com o teatro, do jeito que você agrega, né? Assim, quantas histórias a gente já viveu junto, Redemoinho, ida para Curitiba, nossa, apresentação da peça para militares, para a Polícia Militar de Minas Gerais. Agora, Chico, uma coisa interessante, Paulo, não sei se você já fez a ligação disso, que até então o judiciário sempre foi endeusado, né? Assim, juiz era juiz e Deus é Deus e juiz na face da terra. E a gente lembra que a gente ficou na dúvida, será que esse cara é um político, ou é um juiz, ou é um advogado? Aí a gente falou, não, ele é um juiz, porque ele não está livre da psicopatia, seja o que for, né? Ele vai ser um juiz. 5 meses depois, acho que a gente ainda estava em cartaz, surgiu o caso do Lalau em São Paulo. Foi o primeiro juiz que foi revelado corrupto, etc., etc. E depois do Lalau, uma porção de juiz. Hoje a gente descobriu que juiz não tem nada de santo, né? Assim, que eles são... Não, e todo conflito com a imprensa, né, Chico? Eu nunca tinha sacado isso. Foi isso. Isso a gente... Eu sei muito bem disso, porque eu tinha um cunhado que era juiz. Eu falei, ele já não gosta de mim e eu vou botar um personagem juiz corrupto aí que eu vou ser expulso da casa da minha irmã. E eu lembro direitinho. Aí ele comentou, falou, não sei o quê. 4 meses depois apareceu o Lalau aí em São Paulo. Falei, tá vendo? Olha aí o Lalau, não sou eu que estou falando, não. A arte como prenúncio da vida, né? Eu vejo vocês dois muito parecidos. Olha, a Aninha, e hoje essa loucura de STF, nossa, milésima potência, né, gente? Milésima potência. Eu vejo você, Paulo e Chico, muito parecidos. Outro dia, na divulgação no Facebook, eu coloquei que vocês são uma usina de ideias.
O Abreu também está nesse grupo. Vocês são uma usina. Não entendo vocês sem ter algum projeto em mente e sem procurar meios de viabilizá-los. Não são simples sonhadores, são pessoas que concebem e vão atrás de executar esses projetos. E uma outra semelhança que eu vejo entre vocês é que são pessoas agregadoras. Vocês têm uma personalidade que atrai as pessoas para junto de vocês e vocês também formam equipes muito bem. Vocês vem cá, a equipe está formada e com esse espírito que vocês têm, vocês levam a equipe junto. Então, são muito parecidos. Parabéns, e é uma delícia trabalhar com vocês, porque vocês nos animam. Vamos embora. Tá vendo, né, painho? É muito bom Chico isso. Paulo, mal sabe ela que a gente inventa a moda e joga na conta dela, do Abreu, Exato. sabe? Você carrega o piano, depois ele só fica animando. Vamos, gente, vai dar certo. E ele é que carrega o piano para valer. Mas é um talento muito grande esse. Precisa ter talento para isso. Que bom, Adélia. É bom ouvir isso. Assim, eu fico feliz de ouvir. Só que um dia eu vou passar a lista também de pessoas que eu desagrego também, para você saber que tem uma lista de desagregados também. Olha lá. Essa lista é importante. Pode divulgar. Só entre amigos, né, Paula? Assim, por favor. Ô, Chico, como é que você tem feito para, no momento em que os heróis estão todos nus e em que a gente está sendo obrigado a se reinventar como pessoa, como profissional, qualquer pessoa, como é que você tem visto esse momento, Chico? Como é que você tem feito para se alimentar? O Paulo, assim, a primeira coisa é difícil responder assim, né? Assim, mas é mais do que nunca praticando a empatia, sabe assim, de olhar para fora, assim, sabe, de ver, de ter uma relação, digamos, humana com isso, nem que seja para falar, olha, você eu não quero. Assim, nem que seja para esse sentido, mas primeiro ter esse olhar de empatia, de ver diálogo, a possibilidade de um diálogo, a possibilidade de entender e sentir o que está para fora. Isso muito numa esperança que a gente, no começo da pandemia, a gente começou achando que o mundo ia mudar muito, né? Assim, o mundo ia mudar para melhor. Assim. Acho que era uma esperança até meio para salvar. Aí a gente descobriu que o mundo não vai mudar tanto assim, que a gente continua tendo que mudar o nosso micro-universo, o nosso entorno, a gente mesmo. O desafio é o mesmo que era antes, entretanto, com mais evidente, mais escarrado na cara da gente a necessidade dessa mudança, né? Da desigualdade, dos extremismos, dos egoísmos, sabe? Isso está mais evidente, está pintado em todas as paredes, com todas as cores, mas a solução disso continua sendo a mesma. A gente sabe se relacionando muito próximo da gente, das pessoas, e a partir daí sonhos maiores. Mas se a gente descuidar desse lado, digamos, muito próximo da gente, a gente não vai conseguir o passo seguinte. Aquele velho ditado, assim, uma longa caminhada se constrói com um primeiro passo, né? Assim, e o primeiro passo está muito próximo da gente, assim. Eu tenho sobrevivido nesse sentido, achando. Eu estava até pensando isso hoje, falando assim, como eu apostei e continuo apostando de que é nas crises que aparecem as boas soluções. Eu ainda continuo apostando todo o meu cacife, as minhas fichas, de que a gente vai achar uma solução. Sabe, eu ainda jogo isso, assim, jogo forte, aposto forte. Tenho apostado, inclusive, a própria minha velhice nisso, assim. Será que eu vou continuar com o teatro ou não? Agora estou apostando, sabe? Assim, de que nessa crise a gente vai encontrar uma solução bacana,
sabe, alguma saída. Quando a Adélia fala, ela me reconforta muito, assim, que tudo isso vai, sabe, desembocar, vai ser traduzido em alguma coisa legal. Ai, acho que é isso, assim, sabe? E preservado junto com os próximos, cuidando dos próximos, né? Assim, cuidando de quem está mais perto, em todos os sentidos, dizendo sim ou dizendo não, se necessário. Acho que é isso, é não parar, né, Chico? Não ficar esperando também que as coisas melhorem, que as coisas aconteçam, que as coisas se modifiquem, né? É a gente também tocar os nossos projetos e apostar neles, né? Querido, queria te perguntar uma coisa. Você tem experiência audiovisual, em cinema, inclusive como protagonista, né? E quando a gente sai do set, a gente sai diferente de quando a gente sai do teatro, né? Eu não sei por que que é. Eu tenho uma intuição que me diz que é uma intensidade muito grande quando a gente está gravando num tempo muito concentrado, em que a gente não teve tanto tempo de ensaio como a gente tem no teatro. Quer dizer, à medida que eu fui ficando mais velha, eu nem fico mais tanto tempo ensaiando. Assim, antes eu ficava 1 ano, eu fiquei 3 anos, assim, não fico mais tanto tempo. Mas, enfim, eu acho que tem a ver com isso. E nesse trabalho seu, claro, entendo o hibridismo da proposta, né? Sim, você já dialogava com tecnologias nos seus trabalhos, na primeira parte da trilogia, isso já acontecia, né? Para falar só da trilogia. E nesse trabalho, eu achei que era um trabalho gravado, Paulinho. Eu não sabia que era ao vivo. E então eu achei que era um grande plano sequência, que você tinha feito esse grande plano sequência e depois editado, enxertando as cenas gravadas, pré-gravadas, né? Vi o seu suor, achei que o problema que tinha dado no início era realmente para começar a gravação, a exibição da coisa gravada, e sim, reconheço vários elementos, independente de ser ao vivo ou não, reconheço vários elementos teatrais, como, por exemplo, independente de ser ao vivo ou não, a gente está reunido aqui em torno de todo mundo na mesma hora, que é diferente do cinema, embora a gente vá no mesmo horário na sessão, né? As pessoas se encontram naquele mesmo horário numa sessão de cinema, tem uma diferença que eu acho que é mais teatral quando é aqui, via um link especificamente e tal. Mas a minha pergunta é porque eu acho que você tem uma técnica muito especial você tem muito domínio da coisa com a câmera, né? Então, assim, os momentos em que você se emociona e que a gente se emociona, já me emocionei várias vezes no palco, mas é diferente quando a gente vê na tela, quando a gente vê captado pela câmera, isso fica maior maior que eu digo assim, mais intenso quando você se emociona. E aí a minha pergunta, né, falei para caralho para poder falar isso, mas a minha pergunta você se preocupou com isso? De que você estava atuando para a câmera? Porque, assim, claro, né? Eu tenho uma coisa assim na minha cabeça de que a atuação é a mesma. O que muda é o que a câmera te oferece e o que o palco te oferece. Mas você vai lançar mão dos recursos que você tem, da sua formação, da sua trajetória, da consciência corporal, vocal que você tem, né? Só que aí você aqui estava numa situação com câmera, não era o que o palco estava te oferecendo. E você lançou mão disso? Sim e não também, porque, por exemplo, em alguns momentos foi a câmera que está em função de determinada ação ou de determinado contexto que a cena pedia. E tinha uma coisa que foi muito curiosa, foram pouquíssimos ensaios, a Paulinha está aqui, ela está de prova com a diretora do espetáculo, porque foi uma coisa tão de escavação, de expedição, como a Adélia disse, que gastava-se mais tempo com descobertas ou caminhos do que azeitar a interpretação. Sabe, assim, eu ensaiava sozinho, praticamente, assim, ensaiar sozinho era quase uma coisa Paulo Betti. Paulo Betti fala uma coisa maravilhosa. Atuar, gente, é decorar e rezar para dar tudo certo.
Né? É um pouco isso. Claro que, por exemplo, aqui tem a limitação de que se eu afasto aqui a luz não aparece, né? Tem umas coisas que do teatro, mas, por exemplo, muito do diálogo com os planos é tão louco, Aninha, porque eu sei exatamente quando que a lente está fechando, abrindo, e que relação que eu tenho que ter com a marca aqui. Claro que, por exemplo, eu estou com a Camila Piccolo e o Vitor Vieira, que estão fazendo uma operação, direção de fotografia e câmera, que são pessoas que respiram o espetáculo junto. Então, por exemplo, teve um dia que eu pulei uma cena inteira. Eles sacaram e foram juntos, porque é uma carpintaria tão acertada que se tem esse erro e eles não vão junto no erro, aí não tem como reverter. Claro que, por exemplo, tem um caráter que o Paulo André, na temporada passada, falou no bate-papo, que ele sentia que tinha um caráter performativo, que tinha essa coisa da autoficção, e que ele achava que a dramaturgia trabalhava muito bem isso de não ser um relato pessoal, né? De transformar isso de tal maneira que interessasse as pessoas, que tocasse as pessoas. Isso foi uma preocupação desde o início do projeto. Eu gosto de teatro e de filmes que são assim. Não que necessariamente eu não goste de documentários que vão para um lugar informativo ou que vão para um lugar mais da reflexão, mas eu gosto dessa coisa de como que se atravessa de um caminho entre uma pessoa e outra. Eu acho que isso, desde o teatro amador, quando criança, que me interessava era isso. Sabe assim, estou me perdendo na resposta, mas eu vou achar um fio da meada para encerrar, que é o seguinte: o fato de aceitar como eu estou hoje é quase que a variação de um take para outro num set de cinema. Porque mesmo no Steven Lisboa, eu lembrei de você, por exemplo, que você me indicou para fazer o filme, a cada take eu sempre mudava alguma coisa. Tanto é que o diretor falou assim, te odeio, porque eu posso montar 10 filmes diferentes por causa de cada take é uma história diferente. Aqui tem uma coisa de aceitar como estou hoje, que é do teatro, e fazer com que isso contribui para que a emoção chegue no espectador e passe por mim como discurso. O processo do Heróis dessa vez também foi cinematográfico. Foram 2 meses, né, Paulinha? 2 meses, 45 dias de ensaio para estrear. E depois... tipo assim, quase que a estreia assim, vamos estrear. Ah, esqueceu de ensaiar o ator. Ah, mas ele lembra as marcas. Vamos lá. Né, Paulinha? Conta um pouco. Mas o que eu achei, Chico, que delícia estar aqui ouvindo você falando aqui. Eu estou morrendo de inveja, queria fazer teatro também já. Já estou morrendo de inveja desses dois. Enfim, mas o que eu acho legal, até respondendo um pouquinho a minha, assim, a gente teve que trabalhar esse recurso, sim, da Câmara. Eu acho que a gente pensou isso. Então, e mudamos várias coisas, né? Porque antes uma sequência ia ter com luzes diferentes que a gente viu que não funcionava. Então, mudamos de novo. Antes. Então, a câmera... uma semana antes. Aquela velha pré-estreia que dá tudo errado, a gente sai deprimido e fala assim, tchau. Não, enfim, pensamos, refazemos tudo de novo. E, assim, aí a câmera, eu acho que se tornou um personagem muito presente. Porque o Paulo veio muito perto. A gente tinha cenas que a gente pensou, por exemplo, quando ele está no divã, que tem a cadeira, e ele vai ficando pequenininho ali no berçário, e aqueles pés grandes do Paulo. Aquilo é lindo, assim, eu acho que é poético, e tem essa coisa da câmera fechar ali, como se ele estivesse flutuando. Às vezes vem com a boca falando. Então, eu acho que foi pensado e a gente foi chegando nesse resultado aí. Né, Adélia? Com muito esforço, chegamos aí nesse equilíbrio bacana. Foi sim. Foi bem... Chegou uma altura que foi bem milimétrico, né, Paula? Sim. Foi muito milimétrico. De pouquinho em pouquinho. A Aninha perguntou para vocês se já havia a marcação para palco. Ou se essa temporada com o Paulo foi direto para vídeo. Foi direto para vídeo. Agora, por exemplo, algumas coisas a gente preservou, Aninha. Por exemplo,
tinha essa relação no palco, tinha uma relação entre dois planos, que era ele no trânsito, a partir do momento em que ele tem o lapso, e o lapso. Aqui foi mais fácil criar isso, mais fácil que eu estou falando assim, em termos de recursos e possibilidade de recursos, mais fácil, porque tem o filtro PIB, o colorido, tem a luz que você acrescenta, tem a roupa que você muda em 30 segundos, que é o tempo de um vídeo, de uma vinheta. Mas a estrutura, alguma coisa do texto mudou, mas, por exemplo, uma cena que é a do piano, que antes era feita na própria cenografia, que compunha a faixa de pedestre, virou um vídeo pré-gravado com drone, por exemplo. A peça é basicamente a mesma, né, Adélia? O que você acha? Assim, em termos de temas, de estrutura, de narrativa, não teve uma mudança muito radical, né? Teve alguns cortes mesmo, né, para privilegiar esse contato com o público, para reduzir um pouco, porque a gente fica sentada diante do micro, acho que o tempo reduzido, né, rendia mais. Algumas coisas assim, mas em termos estruturais é a mesma, mas não era com você, né, Paulo? Sim, sim. Aí tem essa diferença que eu acho fundamental também, porque você escreveu o texto e desde o primeiro momento a gente percebe que é seu esse texto. Não é o texto que você escreveu para um projeto que pediram para você. É uma coisa que partiu do seu desejo, do seu repertório, e você foi atrás de subsídio para desenvolvê-lo. Mas aí outra pessoa fez. E ao você passar para a Samira, era outra coisa, porque a Samira tomou esse texto, se apropriou desse texto de uma outra forma, né? De uma forma que ela recebe de fora para dentro, quando que o texto é seu de dentro, né? Ou seja, aquela marcação da Samira assinalava uma outra coisa. Esse espetáculo que você está fazendo é outro, querido. Você começou de novo. Sim. Chico, quer falar? Não, eu acho que muda a questão. Ele é mais autobiográfico, biográfico, mais do que com a Samira, né? Nesse sentido que a Adélia está falando. A boca que fala é a mesma que vem do coração, assim, né? Exato. A mesma que veio da datilografia. E foi curioso esse processo, porque o Paulo, antes de assumir que era ele que tinha que fazer, nós cogitávamos, vamos chamar fulano? Não, tem que ser uma mulher para dar a coisa andrógena. Não, então vamos ver, quem a gente chama? Fulano, Beltrano. Passamos por vários nomes, até que, não, mas sou eu que tenho que fazer. E aí a coisa foi embora, né, Paulo? Foi com uma rapidez. repetindo, eu queria ver você, Paulo, fazendo esse papel, Paulo. Esse papel, Paulo. Ó, consegui, Chico. Super, né? Não, eu vou fazer para você ficar de olho na TV Galpão Cineorto, que está sendo lançada agora, essa semana. Fica de olho aí, Paulo. Ai, que maravilha, Chico. Pelo YouTube a gente acompanha? Pelo YouTube, Que maravilha. A primeira temporada já está pronta, são 2 meses já a primeira temporada, e aí a gente vai fazer a segunda. Chama TV Galpão Cineorto. Chico, se eu não fizer nem que seja um comercial nessa TV, eu vou pedir impeachment do presidente da emissora. Paula, Lena e Paula estão de provas aqui. Eu vou te mandar texto para você fazer, tá? Tem um programa que chama Isto é Teatro. E aí tem que fazer interpretado direitinho, bonitinho. E também os poemas, tá? Pode mandar, Chico. Pode mandar. O outro chama... Chico, te amo profundamente. Que a gente crie razões para estar junto, desculpas para se encontrar. E meu coração está sempre presente aí em você, torcendo por você, por seus projetos. Cuida dessa coluna, cuida desse coração e cuida dessa cabeça, porque a gente precisa dessa resistência. Querido, a gente tem que inventar modas para a gente estar junto, fazer alguma coisa junto, Paulo.
Isto é Teatro, e verso e voz, você já está escalado. Então pronto. Que maravilha. Paulinha, Eu não vou perder por nada isso no mundo. Obrigada, Chico. Obrigado, Prazer demais.